Oi, tudo bem com vocês? Nós vamos falar sobre a mente, porque tudo começa aqui, gente, não tem jeito. As pessoas não nasceram sabendo e tudo que aprenderam, aprenderam dos seus pais, que aprenderam dos pais deles e assim foi acontecendo. E quem disse que eles sabiam como viver? Eles viviam como sabiam. Só que essa questão de sempre passar de geração para geração aquilo que eles viveram, assim foram nascendo as crenças limitantes. E o que é crença limitante? É tudo aquilo que você acredita e que te limita, que limita o seu potencial, que limita a sua capacidade de chegar aonde você precisa chegar, aonde você tem capacidade de chegar. Como, por exemplo, todas as pessoas têm a capacidade de falar vários idiomas. Todas as pessoas têm a capacidade de serem pessoas ricas, pessoas super prósperas. E por que não são? Por causa dessas crenças limitantes que foram implantadas na nossa mente desde que nós nascemos. Entenderam? E é por isso que todas as pessoas precisam de um mentor. Porque ninguém nasceu sabendo. Eu precisei de pelo menos 5 mentores. Assim, 5 são aqueles que foram mais próximos, mais presentes, onde realmente eu segui passo a passo do que eles ensinavam, porque assim, eu tive outros. E quando a gente começa a aprender aquilo que eles estão ensinando, quando a gente começa a seguir os seus conselhos, as coisas começam a acontecer e é algo tão incrível que você fica, caraca, eu consegui isso. Gente, eu não acredito, aquilo aconteceu. É muito incrível. E eu quero vocês, gente. Eu quero vocês daqui a algumas semanas falando, nossa, eu consegui isso. Eu conquistei aquilo. E isso vai acontecer com vocês. Porque vocês vão começar a aprender, a viver, a pensar da forma correta, a falar da forma correta, a agir da forma correta. Entenderam? E aí, qual é essa forma correta? Gente, a forma correta foi estudada, foi muito pesquisada por cientistas, por neurocientistas, e então eles descobriram aquilo que eu vou ensinar aqui para vocês, tá bom? A primeira coisa, vamos entender um pouquinho sobre a nossa mente. Vamos fazer uma analogia aqui. Vamos pensar numa casa, tá? Essa casa, ela é construída onde? Em cima de um terreno. Vamos fazer de conta que esse terreno é a nossa mente. Então, a nossa mente é o terreno. E qual é a casa construída em cima desse terreno? Como é essa casa? Essa casa é aquela casa linda e maravilhosa, aquela mansão dos sonhos, ou aquele castelo encantado, ou é uma casinha simples, humilde, ou um casebre? Então, essa casa que está construída nesse terreno, ou seja, essa vida que está construída em cima do seu terreno, ou seja, na sua mente, ela foi construída de acordo com as suas crenças. Se você for pesquisar, conversar com um engenheiro, com um arquiteto, ele vai falar o quê? Dá para construir aquela casa maravilhosa em cima daquela casinha? Não dá. Você tem que fazer o quê? Primeiro você precisa demolir aquela casa. A primeira coisa que você precisa fazer, demolir aquela casa. E depois que você demolir, dá para construir já? Você precisa limpar o terreno. E somente depois que você limpar o terreno, aí sim a construção começa. Mas hoje eu já vou ensinar você a projetar a sua nova casa. Ou seja, projetar a sua nova vida. Por quê? Muitas vezes, quando uma casa, uma obra vai se iniciar, a pessoa já de cara contrata um engenheiro e um arquiteto. Ah, vamos fazer uma reunião, vamos fazer todo o projeto daquela casa. E somente depois que a pessoa faz o projeto, vamos fazer o orçamento e contratar os empreiteiros e vamos começar a obra. Aí sim a casa é demolida, o terreno é todo limpo e aí a construção começa. E o que seria isso de destruir a sua casa antiga? Ou seja, destruir as suas crenças, né? Nós vamos destruir, vamos acabar com essas crenças que você tem, que você adquiriu desde que você nasceu. Por falar em crença, e quem te disse, Patrícia, que você sabe que essas crenças que eu adquiri dos meus pais, meus avós e bisavós são erradas? Só raciocine comigo.
Nós moramos aonde? No Brasilzão. E quem foi que colonizou o Brasil? A princípio foram os portugueses, não é verdade? E que tipo de portugueses eram esses? Era elite? Não, gente. Vieram de lá as pessoas que já não tinham uma vida boa. E aí queriam procurar uma oportunidade. Ou seja, se não tinham vida boa, já não tinham lá essas crenças. E aí o que aconteceu? Somente depois. Depois que veio lá a elite, porque teve os conflitos lá com a França, com Napoleão e tal. Então a elite teve que vir fugida para cá. Escoltada pela Inglaterra, né? Pelos ingleses. Mas enfim, tirando a história de lá. Depois disso, quem veio para cá? Os negros que foram escravizados. E eles também tinham as suas crenças. E aí teve aquela mescla de costumes e de crenças. E com o passar do tempo, aquilo tudo foi se perdendo. Crenças de portugueses, mas crenças de pessoas que se tornaram escravas, que realmente não era já uma coisa boa. E a crença dos índios, e crença de outras pessoas da Europa, de outros países que também não tinham uma vida boa lá e vieram atrás de oportunidades. Enfim, quem disse que as crenças que eles transferiram para nós são as corretas? Se fossem as corretas, o Brasil não estaria como está. Se fossem as corretas, as pessoas do Brasil estariam felizes, prósperas, super realizadas em todos os sentidos. E não é isso que acontece. Cá pra nós. Então, vamos mudar as nossas crenças de acordo com quem estudou, com quem praticou e com quem deu a volta por cima. A primeira coisa, né, é como nós vamos destruir ali aquelas crenças. O neurocientista Joe Dispenza, ele falou o seguinte: se verdadeiramente adotássemos a ideia de que nossos pensamentos, se a gente adotasse essa ideia de que os nossos pensamentos produzem efeitos tangíveis em nossa vida, a gente ia lutar muito para não ter esse tipo de pensamento. E é isso que acontece. Isso é uma citação de um neurocientista, um cara incrível que tem curado muitas pessoas por aí, mundo afora. Autor de vários livros best-sellers. Olha só o que é incrível em nós. O que é incrível em nós? Já está provado que a nossa mente cria a nossa realidade. Isso não é balela, isso não é historinha para boi dormir. A nossa mente cria a nossa realidade. Gente, é a primeira coisa que eu espero, que eu peço que vocês acreditem. Uma das coisas que vocês vão ter que abrir mão é do preconceito. Gente, já que não estava dando certo, vamos dar o nosso melhor? É tudo ou nada. Vamos nessa? Tudo ou nada. Ok. Sabe qual é o problema? É que devido à nossa criação, como eu já falei, as coisas estão como estão. Mas a gente pode mudar isso, não pode, gente? Então vamos mudar. Outra coisa. O que você quer da sua vida? Você está satisfeito com o seu emprego? Você está satisfeito com a renda mensal da sua família? Você tem uma renda ou depende da renda do marido, dos pais, seja lá quem for? Você tem a casa própria? Você deseja essa casa própria? O seu relacionamento, ele tá bom? Tá do jeito que você sempre sonhou? Ou você não tem um relacionamento e deseja por isso? Deseja isso? Você consegue ter tudo isso. Basta você jogar fora. Destruir todas essas crenças que você tem aí na sua cabeça. Por que eu preciso destruir todas essas crenças? Bom, eu já usei a analogia da casa. Não tem como colocar uma casa linda e maravilhosa em cima de um casebre, de uma casinha de tábua, seja lá o que for. É como, por exemplo, o avião mais moderno do mundo hoje. É o Boeing 777X. Quem criou o avião? Foi Santos Dumont. Ele inventou. E ele construiu o primeiro. Caso ele ressuscitasse, vamos fazer essa analogia. Se ele ressuscitar, já que ele foi um inventor, seria possível a gente chegar nele, ou o dono, ou o engenheiro do Boeing 777X e falar: olha aí, senta aí nessa cabine e manda ver.
Você tem lá mais de 100 passageiros para levar daqui até a Europa. É possível fazer isso? Mas não foi ele que inventou, gente? Como é que ele não consegue? Gente, ele não consegue porque a programação dele foi outra. Sacou? Programação? A sua programação é uma. E para que você consiga mudar as coisas, você tem que mudar o quê? A sua mente também. E é isso que a gente vai trabalhar, tá bom? Nós vamos mudar a nossa mente. Não tem como colocar coisas novas em nossa mente e manter a nossa mente do mesmo jeito de antes. A nossa forma de pensar do mesmo jeito de antes. Por isso eu falei do preconceito. Jogue fora todos os preconceitos, porque senão não vai dar certo. Como eu vou ajudar você a mudar de vida? Através de técnicas e através de ensinamentos. As técnicas vão ajudar a desativar algumas coisas, algumas memórias e ativar algo bom. E o treinamento e os ensinamentos, eles vão te ajudar a ter novas crenças. E você precisa de nova crença. Porque você não vai conseguir ter uma nova vida se as suas crenças forem as mesmas de antigamente. É impossível. Agora, voltando lá à questão de Santos Dumont. Mesmo ele tendo inventado, gente, mesmo ele tendo acreditado que existia a possibilidade de um instrumento voar e transportar as pessoas com mais rapidez de um lugar para o outro, ele não conseguiria de cara pilotar um Boeing 777X. Ele precisaria de todo esse processo. E você, achando que de uma hora para outra conseguiria? De uma vida simples para uma vida glamourosa. É impossível, gente. O Santos Dumont, o homem que inventou o avião, precisaria de todo esse processo. Ou seja, horas e horas e horas, dias e mais dias para aprender tudo de novo, como se fosse do zero. Isso levaria o quê? Uma palavrinha chamada tempo. Não venha querer fazer a técnica durante 3 dias e desistir porque eu não vi diferença na minha vida. Isso não vai acontecer, criatura. Você precisa de tempo. Uma sementinha que você planta no solo. Vai levar um tempo para que ela comece a brotar, nasce aquele raminho e demora um tempo para que se transforme em uma árvore. E mais um tempo para dar frutos. Não é assim que acontece? Como você, com, 20 anos, 30, 40, 50, 60 anos de vida, vai, ou seja, todos esses anos de crença, de costumes, sempre o mesmo costume, sempre a mesma crença, você vai querer mudar em 3 dias, em 1 semana? Não faz sentido. Então tenha paciência. Paciência. Aqui, ó. Paciência. Que dá certo. Não é um palpite. Vamos tentar isso que talvez vai dar certo. Eu garanto 100% dá certo. Porque, a minha vida é outra. E ela não seria como está. Eu não teria todos os resultados que eu tive se não fossem todos esses mentores que me instruíram, que me ajudaram. Só que assim, não se desiludam, ok? Por exemplo, eu tenho 40 anos. Então são 40 anos de um costume e eu vou ter que esperar mais 40 anos para mudar minha vida? Não se preocupe. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Você não precisa passar mais 20, 30, 40 anos para resolver esse problema. Esse problema pode ser resolvido, dependendo do problema, ele pode ser resolvido em 21 dias, 3 meses, 6 meses. Por exemplo, a cura do meu filho aconteceu em 1 mês. 85%. 3 meses depois, 98%. O aumento da nossa renda, da renda familiar, de 1.900 para mais de 10 mil reais, aconteceu em 6 meses. Depende da sua fé. Depende da sua capacidade de acreditar que aquilo é real,
que aquilo vai dar certo, que aquilo já deu certo. Sacou? Isso depende muito de você. Às vezes, o fator enriquecimento para uma pessoa pode demorar 6 meses. Para outra, pode demorar 2 anos. Ah, mas por quê? Por causa da mentalidade da pessoa, da aceitação. E quanto ela está aberta para mudar a sua mente e o seu coração. Então se abra, se jogue, mergulhe, que você vai ver o resultado ali rapidinho. Como nós vamos fazer esse processo de limpar a nossa mente? Nós vamos falar muito sobre reset, processo reset ou reset. Vamos resetar a sua mente. Lembra quando a gente reseta? A pior coisa é resetar um modem de internet, né? Minha nossa, eu fiz isso. Pra que eu fiz isso? Zera tudo. Mas nesse caso é bom. Vamos zerar as suas crenças. E como é que a gente faz isso? Como nós fazemos isso? Primeiro ensinamento que você vai precisar levar muito a sério. Tome nota. Anote o que eu vou falar agora. Ok? As nossas crenças, elas geram o quê? Um pensamento. E esse pensamento leva a um sentimento. E esse sentimento cria uma emoção. E é aí que o negócio começa a dar errado. Agora imagine você. Teve um episódio ruim na sua vida. Você naquele momento teve aquele sentimento horrível. E aquele sentimento gerou aquela emoção que desestruturou todo o seu corpo. Só que aí, no dia seguinte, você não conseguiu esquecer aquilo porque foi traumático demais. E aí você relembrou o incidente. Ao relembrar, você teve o mesmo sentimento daquele momento. E aquele mesmo sentimento gerou aquela mesma emoção que desestruturou todo o seu corpo. E aí mais tarde você teve o mesmo pensamento. E aí você foi relembrando dia, hora após hora, dia após dia, semana após semana, o ano inteiro revivendo aquilo. Várias vezes ao dia. E o que isso gerou? Olha só, 90%, pelo menos 90% do que você pensa hoje foi a mesma coisa do que você pensou ontem, e anteontem, e anteontem. E assim acontecem com os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Seja um acidente que você sofreu, ou um acidente que alguém próximo sofreu, ou alguém que te fez muito mal, e você fica remoendo aquilo. O remoer é justamente pensar, sentir e gerar aquela emoção que vai te fazer tão mal. E isso vai fazendo o quê? À medida que o tempo vai passando, essa lembrança ela pode até ser esquecida aqui. Mas o seu corpo, por causa dessa emoção que gera e que faz todo o seu corpo sentir, ela vira uma lembrança inconsciente, uma memória inconsciente. Ou seja, uma memória do seu corpo. E essa é a pior parte. Que é aí que geram as doenças, mas não vamos falar disso agora. Olha só, você pode até reparar. Às vezes, do nada, você começa a se sentir triste. Nossa, eu tô triste, mas eu não sei porquê. De repente você fica nervoso, nervosa e não sabe porquê. Ou, de repente, bate aquela ansiedade. Do nada. Você não sabe porquê. É justamente por causa de algo que você não lembra mais, mas que está guardado na memória inconsciente, está guardado no seu corpo. É como o experimento de Pavlov. É acionado um estímulo em você. Aconteceu alguma coisa ali na sua frente, ou alguém falou uma palavra, ou alguém passou com um perfume que fez a sua memória, somente inconsciente, lembrar aquele acontecimento. Você não está se lembrando mais, mas o seu corpo se lembra. E é isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos mudar só aqui. Nós precisamos mudar toda a memória do nosso corpo e da nossa mente, para que as coisas realmente andem, para que as coisas de fato aconteçam. Por isso, esse processo de resetar é tão importante. E uma ferramenta muito eficaz para resetar essas memórias é justamente a meditação. Opa, eu ouvi aí? Já tem gente falando que não é boa em meditação, que não gosta de meditação. Eu sei, gente. Olha só, eu pratico meditação há anos. Eu levei a sério meditação há 4 anos, de 4 anos para cá.
E somente recentemente eu tive facilidade em fazer isso. Recentemente mesmo. Tipo, de alguns meses pra cá. Não é fácil, mas é necessário. Meditação é importante. Porque naquele momento em que você teve um sentimento ruim, você vai ter que, sei lá, se você estiver na rua, senta em algum lugar ou encoste numa parede e esqueça do mundo. Se não der para fechar os olhos, fique de olhos abertos mesmo e se concentre em apenas uma coisa. Aí você vai estar praticando uma forma de meditação. Ah, eu estou na casa, só que a casa está cheia. Mas aconteceu algo que realmente me gerou aquele sentimento ruim. Vá para o banheiro, se tranque no banheiro. Fique ali e faça esse processo. Por que você tem que fazer isso imediatamente? Anote, você precisa fazer isso, se isolar e passar por um processo de meditação, nem que sejam 3 minutinhos, 5 minutinhos. Mas você precisa fazer isso na hora, imediatamente. Ah, e se eu estiver trabalhando? Não importa. Eu preciso dar uma pausa ou o negócio vai ficar feio. Peça um tempo e fala, eu preciso ir ao banheiro. Simples assim. Eu não estou bem, eu preciso ir ao banheiro. Vá correndo, se feche no banheiro e faça esse processo. É importante que você faça na hora, porque é o momento de resetar. Se você continua, por exemplo, o gatilho foi acionado. O gatilho foi acionado e veio o sentimento ruim. Se você permite que esse sentimento ruim persista por horas ou para o resto do dia, vai continuar desse jeito e o seu corpo, a sua vida vai continuar do jeito que está, porque a sua mente vai entender que isso faz parte da sua vida, faz parte de você e vai ser assim para sempre. Agora, se na hora que aconteceu o incidente ou na hora que veio o sentimento ruim, você já se isolar, praticar ali uns 3 minutinhos de meditação que seja, você vai estar dando um novo comando ao seu cérebro. Um comando como se estivesse dizendo, epa, isso não. Então bora acalmar aqui. Vamos dar uma pausa aqui agora. Imagina, isso acontecendo várias vezes no começo, dependendo de como está o seu estado emocional, podem acontecer várias vezes ao dia. Então você vai ter que dar essa pausa várias vezes ao dia. Ai, Patrícia, mas isso é ridículo, eu não vou fazer isso. Isso não é pra mim. Gente, é só o começo. Depois vai diminuindo, você vai ver. Eu te desafio. Todas as vezes que acontecer isso, pausa, se tranque no banheiro. Então faça esse processo de reset. 3 minutinhos. Aquilo vai passar. E se vier de novo, algumas horas depois, faça a mesma coisa. Você vai reparar que a frequência desses acontecimentos, desses sentimentos, ela vai diminuindo dia após dia. E vai chegar uma hora em que não vai mais ter. Olha que interessante. E é por isso, nesse momento, você tem que sair de onde você estiver, porque alguma coisa ali ativou essa memória em você. Se afaste, se isole e faça o processo reset. E todas as vezes que você for fazendo isso, o seu corpo e o seu cérebro vai entender que aquilo não faz mais parte de você. E vai chegar uma hora que aquilo vai desaparecer de vez.